Agora aquele quadro, né, que já é novo, mas já tá com tradição aqui no futebol, o sobreviver ao vivo, entendeu? O sobrevivendo ao vivo, entendeu? Sobrevivendo ao vivo, esse é um quadro sobre vivendo ao vivo, você quer sobrevivendo ao vivo, entendeu? Piada, entendeu? Enfim, estamos aqui novamente no defilé, estávamos ontem, mas a partida, devido às chuvas, alagou o gramado completamente, teve até um grande esforço da montagem para tentar fazer com que tivesse partida, mas aqui no defilé a drenagem não estava das melhores e não tem refletor, né? Então não tinha possibilidade, por exemplo, o jogo ser adiado para começar às 17, porque terminaria às 19 e aí já estaria muito escuro para praticar a partida, por isso o jogo foi adiado para quando? A data de hoje, domingo de manhã, 10 horas da manhã, por uma partida que era muito esperada, Samambaia contra Sobradinho, ou melhor, Sobradinho contra Samambaia. Por que tão esperado? A gente fala aqui que são as duas equipes sensações desse Campeonato Candango, porque quando a gente fala de favoritos, né, no começo do ano, a gente sempre coloca as 4 aí que tem calendário, as 4 que sempre estão nas cabeças dos últimos anos pra cá, Gama, Capital, Brasiliense e Ceilândia, mas surgiram duas sensações desse campeonato que por muito mérito e por muito futebol jogado de estilos diferentes, chegaram entre os 4 e avançaram para esse mata-mata. O Samambaia chega como o segundo colocado do geral da primeira fase, tem a vantagem do empate no agregado por ter uma colocação melhor do que em relação ao Sobradinho, que é o terceiro colocado, e a vantagem do empate de definir em casa é muito grande no Candangão, é muito grande, é difícil de ser tirado, mas Sobradinho mostrou que é possível. Como chegaram as equipes para esse jogo, o Samambaia vindo do melhor ataque da competição até aqui, contra um Sobradinho que a gente fala que são os operários, leões operários da Serra. O Samambaia é um time dos mais divertidos de se ver jogar, é um time muito fluente, com toque de passes rápidos, tem o artilheiro do campeonato, o Vitor Xavier, lá do Clemente, com 7 gols, tem o Diego Xavier aberto de um lado, o Romário aberto de outro, que causam ali um alvaraço no outro lado. Tem bons jogadores, tem um meio de campo muito bom, composto com o Nolasco, Lila, jogadores de criação, mas também que se dedicam bem para recuperar a bola, um time de controle. Gosto muito desse time do Samambaia, um dos mais divertidos de se ver. Contra um estilo de jogo um pouco oposto lá do Sobradinho, diferente, com uma outra pegada, mas também muito efetivo. É um estilo de jogo que se baseia em intensidade, em recuperar, em perder a bola, já recuperar e atacar rápido, em transição ofensiva bastante rápida, usa bastante os laterais para atacar, tenta não dar espaço, não é uma equipe de goleadas, mas também é uma equipe bastante segura, que não leva muitos gols e que tem uma força gigante na bola parada. É uma equipe muito aplicada, de operários taticamente. Taticamente é um time que a gente vê cada vez mais evolução desse Sobradinho. Ok, brilha aos olhos, é aquele futebol bailarino? Não, não é, mas é um futebol em outro estilo de jogo, um estilo de jogo que também exige bastante mérito e bastante dedicação, e foi assim que as duas equipes chegaram para a partida de hoje. Elas já se enfrentaram nesse Candangão. A primeira partida acabou num 3-0 para o Samambaia, que o estilo de jogo do Cachorro Salsicha realmente ali foi bem superior. Claro, teve um jogador a mais no finzinho do primeiro tempo, mas desde o primeiro minuto praticamente jogava melhor e merecia o resultado. Aquele 6-0 tirou de ensinamentos para cá, inclusive ali no futebol, @fute.e.bola no Instagram, no TikTok, tá saindo a entrevista do Bernardo, conversou com a gente, ele fala que aquele jogo foi muito importante para tomar algumas lições do que fazer e do que não fazer contra esse time do Samambaia, e parece que elas foram realmente muito aplicadas aqui. Vamos para o primeiro tempo que o Sobradinho mostrou que aprendeu essas lições, diminuindo espaço, achei um time mais compacto do que foi naquela vez, que foi muito fácil envolvido, a defesa foi muito fácil envolvida pelo ataque do Cachorro Salsicha. Aqui, por mais que o Samambaia tivesse mais a bola no primeiro tempo, a defesa estava mais postada, estava mais difícil de ser quebrada. Eu gostei bastante do primeiro tempo do Diego Xavier. Achei que criou boas chances, boas oportunidades. Mesmo assim, não conseguiu sair o gol. A grande chance do primeiro tempo lá do Samambaia foi numa cobrança de falta, batida do Lila, para uma grande defesa do goleiro Michael. E do lado do Sobradinho, também a grande chance saiu, uma cobrança de falta, dessa vez do Bernardo, que é um cara que eu gosto bastante quando joga nesse time do Sobradinho. Ele, bem fisicamente, é um cara que consegue colocar os outros em boas condições de gol, consegue relacionar os companheiros ao seu lado, e na bola parada é uma grande arma. Como bate bem na bola, foi assim a cobrança de falta, que ela beija o travessão e sai para a linha de fundo. No segundo tempo, esse primeiro tempo, eu achei que o Sobradinho melhorou, eu vi melhoras, com certeza, do que foi o primeiro tempo lá no Cerejão, na primeira fase, mas foi um primeiro tempo que o Samambaia ainda cercava muito a área do Sobradinho. O Sobradinho não criou tantas chances em contra-ataque, mas no segundo tempo, aí
assim, grande atuação do time do Leão da Serra, hein? Gostei bastante do segundo tempo do Sobradinho, diminuiu o espaço, começou a atacar com seus laterais, que é uma arma desse time, e vou te falar, é algo que senti que complicou também a equipe do Samambaia. Como eu falei, tem bons pontas, quando o Sobradinho ataca com os laterais, acaba fazendo com que os pontas do Samambaia tenham que ajudar defensivamente, tira eles da zona de conforto, tira ele mais perto do gol, e o Sobradinho também fez algo que é muito importante contra esse time do Samambaia, que é um time muito bom, que é incomodar, não pode deixar ter a bola. Então quando o Sobradinho recuperava, atacava rápido usando as laterais, principalmente do lado esquerdo, e gerava sustos. Esse susto tira a confiança. O futebol também tem muito disso, de momentos de confiança do time, tira a confiança do Samambaia. Foi assim que praticamente até a primeira metade do segundo tempo, o Sobradinho foi senhor da partida no que queria propor de jogo na segunda etapa. Teve um lance ali, uma sequência nos 5 minutos, com quase uma sequência de 5 escanteios seguidos, que geraram muito perigo, conseguiu finalizar bem contra o goleiro do Samambaia, conseguiu criar. Foi um segundo tempo muito bom do Sobradinho, principalmente a primeira metade do segundo tempo. E a segunda metade, aí o Samambaia fez trocas, tentou com o Timbó ali dar uma proposta diferente, enquanto a chuva aperta aqui de novo no Defele, o que a Vila Planalto atrás, chuva é brincadeira. E aí conseguiu voltar pro jogo na reta final do segundo tempo, mas assim, um segundo tempo que o Sobradinho senti que estava sob comando 90%. Na reta final ali, entrou o Ian, entrou o Timbó, os jogadores, o Samambaia teve uma boa jogada, que a bola cruzou, passou na frente do atacante do Samambaia e acabou não chegando para botar pro fundo da rede. Mas enfim, o que eu vi aqui foi uma melhora de um Sobradinho que no segundo tempo jogou muito bem. No primeiro já tinha conseguido tirar essas agilidades daquele jogo da primeira fase, vamos dizer assim, mas no segundo conseguiu tirar essas agilidades e impor um pouco mais do que queria ofensivamente. E o Samambaia, que é um time muito bom, voltando a falar, um time muito bom, que exige muito do adversário para conseguir tirar esse ímpeto do melhor ataque da competição. É difícil jogar contra o Vitor Xavier, um cara que incomoda o tempo todo, é difícil jogar contra o Samambaia, e pelo menos aqui o Sobradinho conseguiu fazer frente, conseguiu tirar as maiores armas do time do Cachorro Salsicha, e ali talvez uma bola na trave, talvez uma falta de efetividade no começo do segundo tempo, poderia ter saído com o resultado melhor, assim como o Samambaia também, se não fosse a grande defesa do Michael no primeiro tempo, e se não fosse ali no finzinho ter aproveitado uma chance que teve e uma bola cruzada, também poderia ter saído com seus méritos. O empate, ele é justo, também o empate ele é justo, como poderia a moeda cair para um lado ou para o outro. Tá tudo aberto pro jogo da volta, tudo aberto. Acho que o Samambaia tem que levar algumas lições de como tirar o Sobradinho do sério e como fazer aquele jogo que vem fazendo durante todo o Campeonato Candango, que é um campeonato espetacular, podendo levar o Samambaia pela primeira vez à final do Campeonato Candango. Do outro lado, o Sobradinho também vale pegar os ensinamentos como já levou do primeiro jogo, levar ensinamentos daqui para lá, só que tem uma dificuldade a mais. Lá vai ter que propor um pouco mais de jogo, vai ter que buscar o resultado, porque o empate é do Samambaia. Isso pode abrir espaço pro Cachorro Salsicha, que tem um matador lá na frente, que tem de novo Diego Xavier e Romário, que eu já citei aqui. Pode criar espaços, acho que vai ser uma configuração um pouco diferente do que a gente viu aqui hoje, que o Sobradinho, claro, queria sair com a vitória, mas o empate não é eliminatório. Lá no final de semana que vem, possivelmente, né, vamos ver onde vai ser, mas possivelmente no Cerejão, aí sim pode ser eliminatório. Características diferentes, mas o Bernardo falou, é uma equipe que vem evoluindo, que vem criando casca, e vai ser um grande confronto das duas sensações. Acho que aqui o futebol foi bastante justo e nos dá esse grande confronto para as semifinais. Então é isso, mais um Vivendo ao Vivo, nadando ao vivo. A chuva vai apertar e, meu Deus do céu, não para de chover na Vila Planalto. Valeu, mais um Sobrevivendo ao Vivo. Tamo junto, valeu, até.